9 sinais de que o Espírito Santo está te curando por dentro, mesmo quando você ainda sente dor. Existe algo que ninguém te contou sobre a dor que você ainda sente. Talvez você tenha orado, chorado, tentado seguir em frente. E mesmo assim, no silêncio dos seus pensamentos, essa dor continua ali, firme, como se nunca tivesse ido embora. E isso te faz questionar: será que Deus realmente está me ouvindo? Será que eu estou fazendo algo errado? Ou pior, será que Ele me esqueceu? Mas e se eu te disser que essa dor não é sinal de abandono? E se, na verdade, ela for uma evidência de que algo profundo está acontecendo dentro de você agora mesmo? Algo que seus olhos ainda não conseguem ver, mas que sua alma já começou a sentir. A maioria das pessoas acredita que a cura vem como um alívio imediato, como se Deus simplesmente apagasse tudo de uma vez. Mas Deus não trabalha assim. Ele não trata sintomas. Ele transforma raízes. E quando Ele começa a curar de verdade, o processo não é superficial, é interno, silencioso e muitas vezes desconfortável. Existe um tipo de cura que começa justamente onde mais dói. Um tipo de toque do Espírito Santo que não anestesia, mas revela, expõe, reorganiza. E por isso, em vez de parecer melhor, às vezes parece confusão. Em vez de leveza, parece peso. Em vez de respostas, surgem mais perguntas. Só que tem um detalhe: você não sentiria isso se nada estivesse acontecendo. Hoje você vai entender sinais que quase ninguém percebe. Sinais que não são óbvios, mas são profundos. E se você reconhecer pelo menos alguns deles na sua vida, isso pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento que está vivendo. Porque talvez você não esteja parado, talvez você esteja sendo transformado. Quando a dor não vai embora, o mistério que ninguém te explicou. Existe uma dor que não desaparece com o tempo. Ela não some com distrações, não se resolve apenas com palavras bonitas ou conselhos rápidos. E o mais difícil é que ela permanece mesmo depois de você orar, mesmo depois de você tentar entregar tudo a Deus. Isso confunde, porque no fundo você esperava que, ao se aproximar de Deus, tudo começaria a melhorar rapidamente. Mas o que aconteceu foi o contrário. Você começou a sentir mais profundo, mais intenso, como se algo dentro de você tivesse sido ativado. E é exatamente isso que aconteceu. A dor que permanece não é sempre um sinal de que nada mudou. Muitas vezes é o sinal de que algo foi finalmente tocado. Antes, talvez você estava apenas sobrevivendo, ignorando, se protegendo. Mas agora, o Espírito Santo começou a acessar áreas que estavam fechadas há muito tempo. E quando Ele toca, você sente, não porque Ele quer te ferir, mas porque Ele está te curando de verdade. Em Salmos capítulo 34, verso 18, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso não significa que Ele evita a dor. Significa que Ele se aproxima exatamente no lugar onde a dor existe. A permanência da dor, em muitos casos, é o início da presença de Deus em áreas que antes estavam escondidas até de você mesmo. Então talvez a pergunta não seja por que ainda dói. Talvez a pergunta certa seja: o que Deus está começando a curar dentro de mim agora? O silêncio de Deus, que na verdade está cheio de... Existe um tipo de silêncio que inquieta a alma. Você ora e não sente resposta. Você busca e não percebe direção. E aos poucos, uma sensação começa a crescer dentro de você. Deus está quieto demais. E esse silêncio pode ser mais difícil do que a própria dor. Porque quando Deus fala, você se orienta. Mas quando Ele parece não dizer nada, a mente começa a criar perguntas perigosas. Será que Ele ainda está comigo? Será que eu perdi algo? Será que fiz alguma coisa errada? Só que o silêncio de Deus não é vazio, ele é estratégico. Existe um momento em que Deus escolhe não responder do jeito que você espera.
porque ele está trabalhando em um nível mais profundo do que palavras podem alcançar. Enquanto você procura sinais externos, ele está reorganizando estruturas internas. Você não percebe, mas algo dentro de você já não é mais o mesmo. É nesse silêncio que a fé deixa de depender de emoções. É nesse espaço que você aprende a permanecer, mesmo sem sentir. E isso não é ausência, isso é amadurecimento. Em Isaías capítulo 55, verso 8, está escrito que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Isso significa que o modo como ele age muitas vezes não se encaixa na nossa lógica imediata. O silêncio que você interpreta como distância pode ser, na verdade, proximidade em profundidade. Porque enquanto tudo parece parado por fora, por dentro, Deus está alinhando, limpando, fortalecendo. E talvez você ainda não veja, mas está acontecendo. A sensibilidade espiritual que surge sem aviso. Algo começou a mudar dentro de você. E você não sabe explicar quando isso começou. Situações que antes não te afetavam tanto, agora tocam fundo. Palavras simples parecem carregar peso. Ambientes que antes eram normais agora te incomodam. E isso te faz pensar que talvez você esteja mais frágil. Mas não é fraqueza, é percepção. Quando o Espírito Santo começa a curar, ele também começa a afinar a sua sensibilidade. É como se algo dentro de você estivesse sendo despertado, como se sua alma estivesse deixando de ser anestesiada e começando a sentir de verdade. Antes, você suportava coisas que te machucavam sem perceber. Agora, você percebe. Antes, você ignorava sinais internos. Agora, eles ficam claros demais para serem ignorados. E isso assusta. Porque sentir mais profundamente também significa encarar o que estava escondido. Significa perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Significa reconhecer o que não está alinhado dentro de você. Mas isso não é um retrocesso. Isso é clareza. Em Ezequiel, chapter 36, verso 26, está escrito que Deus dá um novo coração e coloca um novo espírito dentro da pessoa. Esse novo coração não é endurecido. Ele é sensível, vivo, atento. O que você está sentindo não é excesso, é ajuste. Você não está ficando mais fraco. Você está ficando mais consciente, e essa consciência é um dos primeiros sinais de que algo dentro de você já começou a ser transformado. Quando aquilo que te preenchia já não faz sentido. Você começa a olhar para coisas que antes te davam prazer, e algo mudou. Não é que sejam erradas, mas já não te satisfazem da mesma forma. Conversas, ambientes, hábitos. Tudo parece ter perdido a intensidade que antes tinha. E isso cria um vazio estranho, porque você tenta voltar ao que era antes, tenta sentir o mesmo, tenta se encaixar de novo, mas não consegue. E no fundo surge uma pergunta silenciosa: o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo é um deslocamento interno. Quando o Espírito Santo começa a curar, ele também começa a remover aquilo que já não sustenta quem você está se tornando. E isso não acontece de forma barulhenta. É sutil, é gradual, é quase imperceptível no início, até que você percebe que já não pertence mais àquilo. E essa fase é desconfortável, porque você ainda não chegou no novo, mas também já não consegue permanecer no antigo. É um espaço de transição onde nada parece encaixar completamente, mas esse não encaixar é direção. Em Romanos, capítulo 12, verso 2, está escrito que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. Essa renovação não acontece mantendo tudo igual. Ela exige desapego, mesmo quando ainda não existe clareza total do que vem depois. O que antes te preenchia perdeu a força, porque já não tem espaço dentro da nova estrutura que Deus está formando em você. E talvez você ainda não entenda o destino, mas já começou a sair do lugar antigo. O confronto interno,
que parece te dividir em dois. Dentro de você existe uma tensão que não existia antes. Uma parte quer continuar como sempre foi, outra parte não aceita mais. É como se duas versões de você estivessem em conflito constante e isso cansa. Você tenta se entender, tenta organizar seus pensamentos, mas percebe que algo mudou no seu interior. Aquilo que antes era natural, agora gera incômodo. Decisões simples se tornam difíceis porque você já não pensa como antes, mas ainda não se sente totalmente novo. E essa divisão assusta, porque parece instabilidade, parece confusão, parece que você está se perdendo. Mas não é perda, é transição. Esse confronto interno é o sinal de que algo vivo está acontecendo dentro de você. Se nada tivesse mudado, não haveria conflito. O desconforto existe porque uma nova consciência começou a ocupar espaço, e ela já não aceita mais aquilo que antes era normal. Em Gálatas, capítulo 5, verso 17, está escrito que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso não é teoria. É exatamente essa batalha silenciosa que você sente agora. E essa luta não significa que você está falhando. Significa que você não está mais no automático. O que antes era uma única direção, agora se tornou escolha. O que antes era impulso, agora é consciência. Você não está dividido porque está perdido. Você está dividido porque está despertando. A solidão que não é abandono, mas convite. Tem momentos em que você se sente sozinho de um jeito diferente. Não é apenas a ausência de pessoas. É uma sensação interna, como se ninguém realmente conseguisse acessar o que está acontecendo dentro de você. E isso pesa. Você até pode estar cercado de gente, mas ainda assim existe um espaço dentro de você que parece vazio, silencioso, distante. E a primeira interpretação quase sempre é a mesma. Eu estou sendo deixado para trás. Mas essa solidão não é abandono. É separação intencional. Quando o Espírito Santo começa um processo profundo de cura, ele muitas vezes te afasta do excesso de vozes externas para que você comece a ouvir algo que sempre esteve aí, mas era ignorado. No meio do barulho, você não escuta. No meio da distração, você não percebe. Então ele te chama para um lugar onde não tem interferência. Um lugar onde você começa a encarar a si mesmo sem filtros, sem distrações, sem fuga. E isso é desconfortável, porque exige presença. Em capítulo de Oséias 2, verso 14, está escrito que Deus atrai a pessoa para o deserto para falar ao seu coração. O deserto não é punição, é ambiente de intimidade. Essa solidão que você sente não é porque Deus se afastou, é porque Ele está te levando para mais perto do que você nunca esteve. E talvez você ainda chame de vazio. Mas, na verdade, esse espaço está sendo preparado para algo que só pode nascer no silêncio. Memórias e feridas que voltam à superfície. De repente, lembranças que estavam quietas começam a voltar. Situações antigas, palavras que te marcaram, momentos que você pensava já ter superado, tudo reaparece com uma força inesperada. E isso te confunde, porque parece um retrocesso. Parece que você está voltando para um lugar que já deveria ter ficado no passado, e a sensação é frustrante, como se todo o progresso tivesse sido perdido. Mas isso não é regressão, é revelação. O que estava escondido não foi curado, apenas ficou encoberto. E quando o Espírito Santo começa a agir de forma profunda, ele não ignora essas áreas. Ele traz à luz aquilo que precisa ser tratado de verdade. E quando vem à tona, você sente. Não porque você está piorando, mas porque agora você está acessando o que antes estava bloqueado. Em João capítulo 16, verso 13, está escrito que o Espírito da verdade guia em toda a verdade.
Isso inclui verdades internas que você evitou por muito tempo. Não para te condenar, mas para te libertar. A dor dessas lembranças não é o fim, é o início do tratamento, porque aquilo que é exposto pode ser curado. Aquilo que é reconhecido pode ser transformado. E talvez seja desconfortável revisitar essas partes, mas é exatamente ali que Deus está trabalhando agora. O cansaço emocional que não se explica. Existe um tipo de cansaço que o descanso não resolve. Você dorme, mas acorda pesado. Tenta se distrair, mas a mente continua cheia. Não é físico, é algo mais profundo, como se sua alma estivesse processando algo que você não consegue nomear. E isso te faz sentir fraco, porque você olha para si mesmo e pensa: por que eu estou assim, se aparentemente está tudo normal? Mas dentro, nada parece leve. Existe um desgaste silencioso acontecendo. Esse cansaço não vem do nada. Quando o Espírito Santo está trabalhando em áreas profundas, existe um movimento interno constante. Ajustes, confrontos, liberações, tudo isso exige energia emocional. Mesmo que você não perceba conscientemente, sua alma está sendo trabalhada. E processo consome. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz para virem a Ele todos os cansados e sobrecarregados. Ele não disse isso para quem está bem. Ele disse para quem está exatamente nesse lugar onde você está agora. Esse cansaço não é sinal de que você está parando. É sinal de que algo dentro de você está sendo reorganizado. E talvez você não consiga explicar, mas isso não significa que não existe um propósito acontecendo. Você não está esgotado por estar perdido. Você está cansado porque está sendo transformado. Pequenos momentos de paz em meio ao caos. No meio de tudo isso, algo começa a acontecer de forma sutil. Não é constante, não é intenso, mas é real. Em alguns momentos específicos, sem aviso, você sente uma paz diferente, rápida, leve, mas profunda o suficiente para te fazer parar por dentro. E o mais estranho é que nada ao redor mudou. Os problemas ainda estão lá, as dúvidas ainda existem. A dor não desapareceu completamente, mas por um instante, algo dentro de você se acalma de um jeito que não faz sentido lógico. Isso não é coincidência. Esses momentos são sinais, pequenos pontos de luz no meio do processo, como se o Espírito Santo estivesse te mostrando, mesmo que por segundos, que algo já está sendo alinhado dentro de você. Não é ausência de problema, é presença de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, verso 7, está escrito sobre uma paz que excede todo entendimento. Isso significa que ela não depende das circunstâncias para existir. Ela aparece mesmo quando tudo ao redor ainda parece confuso. Esses momentos são importantes, porque eles não vêm para resolver tudo de uma vez, mas para te sustentar no caminho, para te lembrar que mesmo no caos existe algo sendo construído dentro de você que não pode ser abalado. E se você prestar atenção, esses momentos estão começando a aparecer mais do que antes. Não de forma constante ainda, mas suficiente para mostrar que a cura já começou a tocar áreas que antes só conheciam dor. A coragem de soltar sem entender totalmente. Algo dentro de você começou a mudar, e agora você percebe que está soltando coisas que antes você lutaria para manter. Pessoas, situações, expectativas. Não é que tudo tenha sido resolvido, mas já não existe a mesma força para segurar. Isso te deixa inseguro, porque a lógica diz que você só deveria soltar quando tivesse certeza, quando tudo estivesse claro, quando houvesse garantias. Mas o que está acontecendo dentro de você não segue essa ordem. Você está soltando mesmo sem entender completamente. E isso não é impulsividade, é confiança sendo construída em um nível mais profundo do que explicações.
Quando o Espírito Santo começa a curar, ele também começa a te ensinar a confiar além do controle. Nem tudo será explicado antes. Algumas coisas precisam ser liberadas primeiro, para que depois você compreenda. Em Provérbios, capítulo 3, verso 5, está escrito para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Isso não é sobre ignorar a razão, é sobre não limitar Deus ao que você consegue explicar. O que você está soltando agora não é perda, é alinhamento. Porque aquilo que não acompanha quem você está se tornando precisa ser liberado, mesmo que ainda não faça sentido completo. E essa coragem silenciosa que está nascendo dentro de você não veio do nada. Ela é a prova de que algo maior já está conduzindo seus passos, mesmo quando sua mente ainda tenta entender o caminho. A esperança que resiste, mesmo nos dias difíceis, mesmo com tudo acontecendo. Algo dentro de você se recusa a desistir. Não é uma força explosiva, não é uma motivação constante, é algo mais silencioso, mais profundo. Uma esperança que permanece, mesmo quando o dia foi pesado, mesmo quando a mente tentou te convencer do contrário, e isso não vem de você. Porque, se dependesse apenas das circunstâncias, você já teria desanimado, já teria parado, já teria aceitado que nada vai mudar. Mas não, existe algo dentro de você que insiste em continuar acreditando, mesmo sem provas visíveis. E isso é presença. Essa esperança não é construída por lógica, ela não nasce de evidências externas, ela é sustentada por algo espiritual, algo que não se explica, mas se sente. Em Romanos capítulo 15, verso 13, está escrito que Deus enche de alegria e paz aqueles que confiam nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não é uma esperança frágil. É uma esperança sustentada por algo maior do que você. E talvez você nem perceba o quanto isso é forte. Porque continuar acreditando, mesmo em meio à dor, é um dos sinais mais profundos de que você não está sozinho nesse processo. Você pode até duvidar às vezes, pode até se cansar, mas existe uma parte dentro de você que não se apaga. E essa parte não é sua. É Deus te sustentando por dentro. Você não está quebrado, está sendo restaurado. Talvez durante todo esse tempo você tenha interpretado tudo errado. A dor que não foi embora, o silêncio que te confundiu, o cansaço que você não soube explicar, as mudanças internas que te deixaram perdido. Você olhou para tudo isso e pensou que algo dentro de você estava quebrado, mas não está. O que você está vivendo não é destruição, é reconstrução. Deus não está te desfazendo sem propósito. Ele está removendo estruturas que não sustentavam quem você realmente é. E isso dói, porque mexe com identidade, com memória, com tudo aquilo que parecia estável. Mas existe algo acontecendo que vai além do que você consegue ver agora. Cada desconforto que você sentiu, cada momento de confusão, cada lágrima silenciosa, tudo isso faz parte de um processo que não é visível por fora, mas é profundo por dentro. Em capítulo 2 Coríntios 4, verso 16, está escrito que, ainda que o exterior se desgaste, o interior está sendo renovado dia após dia. Isso significa que mesmo quando parece que você está perdendo força, por dentro, algo está sendo restaurado. Você não está parado. Você não está sendo ignorado, você não está quebrado, você está sendo curado de verdade. E a cura verdadeira não é rápida, não é superficial, não é visível de imediato. Ela acontece em silêncio, em camadas, em profundidade. Um dia você vai olhar para trás e vai perceber que aquilo que parecia o seu pior momento era, na verdade, o início da sua transformação mais real. Confie no processo, mesmo quando ainda dói, porque o que Deus está fazendo dentro de você agora, ninguém poderá tirar depois.